Voltamos, claro, aqui ao consultório do Dr. Gilberto Laorgue Nunes, hoje para falar de, para mim, é um vilão, né? Ele já sabe disso, que eu sempre falo, meu Deus, e o check-up, eu tenho que vir fazer um check-up. É uma coisa simples, mas a gente, na cabeça da gente, faz aquele vilão, né? Aquela coisa, meu Deus, e se der um resultado assim, assim, assado e tal. Aqui no consultório, uma das coisas que o Dr. Gilberto faz é justamente esse check-up. O que envolve? Quais são os exames feitos nesse bicho de 7 cabeças que a gente inventa, doutor Gilberto? Então, Regina, na realidade não tem razão para essa, vamos dizer assim, esse pânico em relação ao check-up cardiológico. É importante a gente ressaltar que em medicina existem duas coisas que são fundamentais. Primeiro é a prevenção, né? E o check-up cardiológico faz parte disso, né? Da gente começar a fazer uma prevenção de acordo com o perfil de risco de cada paciente. E a segunda coisa, que talvez seja ainda mais importante, é o diagnóstico precoce. Então, frequentemente no check-up, a gente detecta doenças cardíacas em fase inicial que ainda não se manifestaram completamente, a gente consegue intervir antes que o problema se agrave. Então, o check-up, ele é simples, mas ele é muito importante. Ele é teu amigo, né? Exatamente, né? Mais do que qualquer coisa. Então, assim, é importante também a gente esclarecer que fazer um check-up cardiológico não é só chegar no médico e pedir para ele pedir uma série de exames, uma lista de exames. Não. O check-up, ele começa com a história, com a conversa do médico com o paciente, que a gente chama de anamnese. Então, na anamnese a gente vê os hábitos de vida do paciente, qual é o histórico da família dele de doenças, se ele tem, quais são os hábitos de vida dele, se ele fuma, se exercita, se tem um trabalho estressante ou não, se usa alguma medicação por alguma razão. Mas é que eu acho que a maioria das pessoas tem medo, porque chega aqui e tem que contar a verdade. Tem que contar a verdade. Ah, sim, eu fumo. Isso. Ah, sim, eu tenho problemas de estresse, não sei o quê. É isso. Mas isso é muito importante, porque com uma história bem feita, muitas vezes a gente, primeiro, já tem uma ideia do perfil de risco do paciente e já pode, eventualmente, suspeitar, não, esse paciente talvez tenha algum problema que não foi diagnosticado. Então, a história é muito importante. Ela é simples, mas é muito importante. Segunda coisa que é simples, mas também é muito importante, é o exame clínico. Né? E o exame clínico passa por a gente medir a pressão do paciente, né? Aqui é aquele medidor tradicional. É um medidor tradicional, tá? Que é calibrado, que é certificado. Isso. Né? E a gente usa duas ferramentas, o esfigmomanômetro e o estetoscópio, né? Que a gente usa para ouvir os sons que vão nos dizer a pressão arterial do paciente. E mais importante, como parte do exame físico, nós vamos auscultar o peito desse paciente, né? Ver se ele tem algum sopro, se ele tem alguma alteração do ritmo cardíaco também, que a gente consegue ouvindo o coração bater. A gente pode examinar as artérias carótidas também, auscultando elas e vendo se tem algum sopro. Frequentemente, obstruções assintomáticas de artéria carótida se manifestam por um sopro aqui no pescoço. Então, você imagina, só com a conversa e o exame clínico, que a gente mede a pressão, palpa os pulsos periféricos, palpa o abdômen, que a gente vê se de repente o paciente tem um fígado aumentado, a gente pode detectar isso no exame clínico. Às vezes o paciente pode ter um sopro abdominal que sugere, por exemplo, uma estenose de uma artéria renal ou eventualmente um problema na aorta abdominal. A gente ausculta o coração, então a gente já faz um diagnóstico se tem alguma doença de válvula eventualmente. Então, o exame clínico e a história já nos abrem um leque de possibilidades. Tá? E depois, claro, tem os exames né, de rotina que a gente costuma pedir. Os mais comuns, exames de laboratório, é para a gente ver a glicose, ver a função do rim, a função do fígado, a função da tireoide também, isso é particularmente importante se a pessoa tem hipertensão, porque às vezes a hipertensão é uma manifestação de um hipertireoidismo, por exemplo. Tá? Como todo mundo sabe, né, o perfil lipídico, que a gente mede o colesterol total, mede o colesterol protetor das nossas artérias, que é o HDL, mede o colesterol que provoca do depósito de gordura nas artérias, que é o LDL, e os triglicerídeos, que às vezes também são meio negligenciados. Tá? Então é um painel geral e hoje em dia a gente tem alguns outros exames que nos ajudam, tá? Para substratificar o risco desse paciente. Tá? Então já vou entrar nesse aspecto em seguida.
Então, além dos exames de laboratório, a gente pode pedir um ecocardiograma, que é uma ecografia do coração, que a gente vê como é que estão as válvulas, se o coração está dilatado ou não, se ele contrai adequadamente ou não. Um outro exame muito comum que a gente pede, além do eletrocardiograma, né, que é um exame em repouso, é o teste ergométrico, no qual o paciente vai fazer esforço físico numa esteira, monitorando a pressão e o eletrocardiograma. Então isso faz o diagnóstico de, por exemplo, obstrução de coronárias. Às vezes a pessoa não sente nada, faz um teste ergométrico, mostra no pico do esforço uma alteração do eletrocardiograma, que sugere que exista falta de irrigação no músculo cardíaco, e às vezes a gente descobre uma obstrução de coronária dessa maneira. Tá? A ecografia de carótidas também é um exame importante. Tá? Então, os exames basicamente são esses, os iniciais. É uma dúvida, a pressão vai valer só um exame ou pede acompanhamento de pressão para ver se tem uma média? Existe uma entidade chamada hipertensão do jaleco branco, tá? Que são aqueles pacientes que... Eu é que sei. Que medem a pressão no consultório, ela está sempre alta, e depois a gente vai medir em outras circunstâncias, ou pede um exame específico, e a pressão está normal. Tá? Então, a pressão que a gente mede no consultório, e eu geralmente meço a pressão no início do exame e no final do exame, porque frequentemente tem uma variação para menos, e ela serve como uma referência. Né? Para a gente fazer o diagnóstico de hipertensão, é preciso que, em mais de uma visita no consultório, medindo de maneira adequada, que essa pressão esteja elevada. Eventualmente, a gente pode ensinar o paciente a fazer isso em casa, e ele depois nos traz o relatório. Isso, se feito de maneira adequada, também pode nos ajudar no diagnóstico de hipertensão. E existe um exame clássico chamado de MAPA, que é a abreviatura de monitorização ambulatorial da pressão arterial, no qual o paciente vai colocar um manguito, que nem esse aqui no braço, conectado a um gravador que vai na cintura, e a pressão vai ser medida durante as 24 horas do dia. Tá? Então, é um exame muito útil, especialmente naqueles casos que a gente tem dúvida se o comportamento da pressão é normal ou não. Tá certo, exatamente. Então, esses são exames, vamos dizer assim, básicos que a gente pode fazer para diagnóstico de doença cardíaca. Agora, para estratificação de risco, além do colesterol, né, além da glicemia, da análise da glicose, existem hoje em dia outros exames que nos ajudam a estratificar de maneira mais adequada o risco para cada paciente. Porque é aquela coisa, né? Para pacientes de mesma idade e mesmo sexo e com níveis parecidos de colesterol, o risco de um pode ser baixo e de outro pode ser alto. Como é que a gente sabe isso? Fazendo a chamada subestratificação. Então, não é só o colesterol que é importante, existem outras partículas de gordura no sangue, tá? As mais conhecidas hoje em dia e que estão inclusive respaldadas pelas diretrizes cardiológicas mais recentes é a apolipoproteína B e a lipoproteína A pequena. Tá? Essas duas nos ajudam nessa subestratificação. A lipoproteína A pequena, ela dá uma ideia da predisposição genética de um paciente de fazer aterosclerose, que pode culminar num infarto ou num acidente vascular cerebral. E a apolipoproteína B, ela é também uma fração que é importante e às vezes ela apresenta uma descorrelação com o LDL, que é o colesterol ruim. Então, às vezes a pessoa tem um LDL intermediário, mas tem uma apolipoproteína B alta. Então, nesse caso, o risco dele é alto e provavelmente a gente necessite tratar esse LDL, mesmo que ele não seja muito elevado. Dois outros exames que são muito importantes também para a gente subestratificar risco em pacientes que têm um colesterol não muito alto, mas que está acima dos níveis normais, é a ecografia de carótida, que eu já comentei anteriormente, em que a gente consegue, elas são vasos, artérias muito superficiais, o ecografista ele consegue medir a espessura da parede, que é um marcador de aterosclerose. Quanto mais espessa a parede, maior o risco de ser manifestação inicial de aterosclerose, e mesmo se tem alguma placa né, de gordura já, mesmo que pequena. E o segundo exame é o score de cálcio das artérias coronárias, que é uma tomografia ultra rápida que é feita sem contraste e que ela mede o conteúdo de cálcio que existe na coronária de determinado paciente e compara esse valor com o valor médio de um banco de dados gigantesco de pacientes de mesmo sexo e mesma idade. Então, se o paciente tem mais cálcio na coronária do que a média de homens ou mulheres na mesma idade, ele tem um risco alto, mesmo que o colesterol não seja absurdamente elevado,
E se esse score de cálcio está baixo, às vezes 0, isso faz com que mesmo que ele tenha o colesterol um pouco aumentado, o risco seja baixo. E isso nos ajuda a ver quem vai se beneficiar ou não de usar os medicamentos que reduzem o colesterol, que são basicamente as estatinas. Olha quanta coisa que a gente descobre fazendo um simples check-up. Né? Exatamente. E tu vê, super importante. O diagnóstico precoce, né, de alterações no metabolismo da glicose e das gorduras nos permitem que a gente faça intervenções que reduzem de maneira expressiva a chance de morrer de problemas cardiovasculares, a chance de ter um infarto ou de ter um acidente vascular cerebral. Então, tudo isso em conjunto, além da medida da pressão arterial, podem fazer com que um simples check-up numa pessoa que se acha saudável possa detectar coisas, né, que a colocam num risco de ter um evento nos próximos 10 anos e que, consequentemente, nos obrigam a tomar atitudes preventivas. Porque daí a partir daí já se vê um tratamento para essa pessoa e daí ela já vai começar a evitar problemas futuros. Exatamente. Sem problema nenhum. Obrigada, doutor Gilberto, pela aula mais uma vez aí, né? E você já sabe, né? Check-up é anual, né, doutor? Dependendo do perfil de risco, sim. Melhor mas que pelo seja, menos, sim. O que a gente recomenda é que pelo menos a partir dos 20 anos, a pessoa, o indivíduo tenha pelo menos aferido uma vez a pressão arterial. Tá? E o check-up clássico cardiológico, a gente recomenda a partir dos 40 anos nos homens e 45 anos nas mulheres. Tá? E olha aí, ó, é bem isso, 20 anos ele falou aí sim, porque a gente tem visto muitos casos, né? Sim. Isso é uma das coisas que a gente vai conversar aqui também, né? Os jovens cada vez mais tendo AVCs e tendo problemas cardíacos. Isso aí. Obrigada, doutor Gilberto. Eu que Vocês agradeço. acompanhem a gente então no YouTube, lá não se inscreveu, te inscreve, tá bom, no canal. E também vai acompanhar a gente, claro, nas redes sociais. Tá bom? Obrigada, valeu, até semana.